Obrigado, gente, pelo tempo de vocês. E nós vamos, nessa manhã, agora, tratar desse assunto que eu tenho percebido do mercado imobiliário como muito pouco explorado, uma área de conhecimento muito pouco explorada pelos corretores de imóveis e imobiliárias, principalmente no que tange as responsabilidades destes, ok? É importante que a imobiliária, que o corretor de imóveis saiba exatamente o que a gente vai falar agora, que é a importância das coberturas adicionais ao seguro-incêndio. Nós não podemos tratar o seguro-incêndio por si só, na sua forma básica. Enquanto administradores, enquanto representantes dos locadores, é preciso aprofundar, conhecer as coberturas adicionais, para estudar a hipótese de aplicar isso no procedimento da imobiliária e então ter um resultado melhor em caso de sinistro. É certo, gente, que aqui eu vou falar de uma forma muito objetiva, ok? Para a gente valorizar o nosso tempo mesmo, e depois fica aberto para as perguntas, para a gente poder esclarecer dúvidas pontuais. É certo uma coisa, o seguro-incêndio é obrigatório na locação de imóveis, e a lei do inquilinato traz isso sem especificar até onde vai a cobertura do seguro-incêndio. Ela só trata seguro contra fogo. Então, ela faz de uma forma que permite que o mercado explore bastante o que é que vai querer colocar como cobertura no que está sendo chamado ali naquele contrato de seguro-incêndio, ok? Porque os danos que podem acontecer com o imóvel durante a locação não se restringem aos danos provocados por chama, por incêndio propriamente dito. E é certo que não se pode esperar que o locatário vai ter condição de pagamento e vai se disponibilizar a suprir, a ressarcir danos provocados no imóvel que não tenham sido provocados especificamente por chamas, por incêndio, e aí vai ficar um problema para ser administrado pela imobiliária, ok? Percebam, gente, que o locador, quando confia à imobiliária a administração, ele também não está se preocupando ou se atentando a tudo que está envolvido no seguro-incêndio. E ele não tem necessariamente que saber disso, porque essa é a matéria do profissional. É o profissional, é o administrador, é o corretor de imóveis, é que tem que saber o que é que ele vai incluir ali no chamado seguro-incêndio para realmente proteger, precaver, prevenir danos em caso fortuito e acidentes que possam, ali em sua maioria dos casos, quando acontece, danificar bastante o imóvel e prejudicar a locação e trazer prejuízos quando não há um seguro, né? Então, é importante entender e incluir coberturas adicionais no seguro-incêndio, porque vai além do requisito formal, do requisito legal, porque a lei só exige o seguro contra fogo. Então, ela não limita, ela traz a forma básica, e cada um pode explorar, dentre as coberturas possíveis, aquilo que quer para a sua administração. A lei traz especificamente, a lei que eu estou falando é a lei do inquilinato, 8.245, de 91, especificamente no artigo 22, no inciso 8, ela traz a obrigação do seguro-incêndio para a locação. Então, para o imóvel locado é obrigatório o seguro-incêndio. E ela traz como uma obrigação do locador. Por que o legislador aqui quis colocar como uma obrigação do locador? É porque é ele que vai ser o principal prejudicado no caso de um sinistro. No caso de um incêndio ou no caso de danos de valor significativo no imóvel, não se pode esperar que o locatário vai estar pronto para arcar. E também, a gente não sabe se vai conseguir imputar culpa ou responsabilidade ao locatário, porque o locatário não necessariamente vai ser realmente responsabilizado por reparar o dano ali. É preciso entender que ele paga para usar, né? Então, aquilo que for acidente, caso fortuito, força maior, não vai ser culpa do locatário. É sempre no caso concreto que a gente consegue definir de quem é a responsabilidade. Então, não tem como a lei já determinar que sempre que tiver incêndio, ou sempre que tiver um dano maior, a responsabilidade vai ser de um ou de outro. Por isso, o legislador cuidou de tornar obrigatório o seguro-incêndio, porque, pelo menos, tendo o seguro,
a seguradora vai cobrir e não vai ter que ficar discutindo de quem é a responsabilidade, ou o locador não vai ter que admitir necessariamente um prejuízo, porque o locatário só dava conta de pagar o aluguel, não dá conta de reformar, de reconstruir o imóvel, não é verdade? Então, a lei, ela não limita, ela traz a forma básica do seguro-incêndio. Então, o que acontece no mercado? As imobiliárias normalmente contratam seguro-incêndio só pelo nome, sem saber, de fato, quais serão as coberturas que estarão inclusas dentro desse chamado seguro-incêndio. E é onde abre a possibilidade para problemas seríssimos e também abre para os mais precavidos a possibilidade de incluir coberturas outras que vão completar esse seguro-incêndio. Bom, a cobertura padrão do seguro-incêndio, ela é muito limitada, gente. Ela cobre danos provocados por fogo, provocados por chama à estrutura do imóvel e reparos no acabamento que sejam necessários para voltar o imóvel ao estado inicial dele. Mas só se houver chamas. Para você ter ideia do limitador que é isso, se você tiver um incêndio na forma de um curto-circuito que queime toda a estrutura elétrica, toda a instalação elétrica do imóvel, não vai ser coberto pelo seguro-incêndio, porque não houve chamas. Então, quando a gente contrata para alocação seguro-incêndio em massa, seguro-incêndio, sem nem saber o que está sendo coberto ali, a gente está trazendo uma aparência de segurança. O locador está achando que a gente está fazendo o bastante, mas, na verdade, pode ter uma série de danos ao imóvel que não vão estar cobertos pelo seguro-incêndio na modalidade básica, na modalidade padrão. E aí a imobiliária vai ter que administrar essa confusão em caso de sinistro, ok? Enquanto modalidade básica, enquanto cobertura para o incêndio, o que é usado, a gente tem que pensar que qual é o valor dessa cobertura, né? Porque se a imobiliária contratar uma cobertura inferior ao que é necessário, mesmo tendo o seguro, não vai ser o suficiente para cobrir os danos. Ou se essa imobiliária contratar um seguro em valor muito alto em relação ao que é necessário, ela também está majorando o preço do seguro e, com isso, está dificultando a contratação. Então, é preciso estabelecer uma baliza de um valor que seja referência, que esteja dentro de um equilíbrio, que nem seja pouco demais a ponto de não cobrir os danos em caso de sinistro, e nem que seja caro demais para o locador ou para o locatário. Vou voltar aqui um pouquinho no slide anterior, onde eu disse que a obrigação que a lei impõe do seguro incêndio é do locador, mas ela também permite que esse locador transfira para o locatário a obrigação de contratar e manter o seguro incêndio por força do contrato de locação. Então, se não ficar estabelecido no contrato de locação, que é do locatário, então a obrigação, por força de lei, é do locador. Mas esse locador pode transferir ao locatário no contrato de locação. Então, quem normalmente paga o seguro incêndio é o locatário, porque nos contratos as imobiliárias, os corretores colocam que o seguro incêndio vai ser responsabilidade do locatário. E aí, para ter uma referência padrão de qual deve ser o valor desse seguro, o mercado acabou estabelecendo como mais comum que para imóveis em condomínios edilícios, que são prédios, né, que a cobertura seja de 100 vezes o valor do aluguel. E para imóveis individualizados, ou seja, sem condomínio, que são, por exemplo, casas em lotes, ou então lojas em lotes, são individualizados, não estão em condomínio, então que seja 150 vezes o valor do aluguel. Esse valor ele vai dar uma referência muito precisa, muito próxima ali do valor que vai se alcançar realmente numa situação de sinistro. Porque aqui a gente deve levar em consideração que o terreno não precisa ser computado como objeto de indenização, porque no incêndio, por mais que haja perda total do imóvel, destruição total do imóvel, o lote continua lá. E no preço do imóvel está incluído o preço do lote, né? Então, quando a gente diz que uma casa custa R$1 milhão,
muito provavelmente esse terreno vai custar ali uns 500 mil, por exemplo, e a casa outros 500 mil. Então, quando a gente faz preço de seguro para incêndio, a gente deve levar em consideração o valor máximo qual o valor que eu precisaria para reconstruir essa edificação. Então, para reconstruir essa casa, eu precisaria de 600 mil, então eu não preciso colocar um seguro de 1 milhão, porque o imóvel vale 1 milhão, eu posso colocar de 600 mil, porque o lote sempre vai estar lá, mesmo que haja perda total no imóvel por causa de incêndio. Em relação aos condomínios edilícios, né, aos apartamentos, vamos dizer assim, eu não preciso me preocupar com a destruição total do apartamento, porque o seguro, o condomínio, é obrigado a constituir seguro para a edificação num todo. Então, se o prédio vier abaixo, quem vai pagar o prêmio, quem vai ter contratado o seguro e quem vai pagar a indenização para cada proprietário é a seguradora que foi contratada pelo condomínio para o edifício e as áreas comuns. O seguro que a gente tem que fazer na locação para apartamentos, kitnets e lojas em condomínio é naquele valor que seja o bastante para restaurar completamente a parte interna do imóvel, refazer estrutura hidráulica, estrutura elétrica, refazer os acabamentos, forros, projetos, porque a gente tem que imaginar que um apartamento pode pegar fogo e ficar inteiramente destruído, mas o prédio vai continuar, o terreno vai continuar. Então, por isso, o preço do seguro, o valor da cobertura para o seguro de um apartamento é menor do que o de uma casa individualizada, ok? Levando em consideração isso, é por isso que existe essa referência padrão no mercado de 100 vezes o valor do aluguel para imóveis em condomínio edilício e 150 vezes o valor do aluguel para imóveis individualizados, que não estão em condomínio. Certo? Seguindo, por que a necessidade de coberturas adicionais? Porque a cobertura simples, a cobertura básica para a maioria das seguradoras, envolve danos à estrutura e à restauração do imóvel em caso de chamas, explosão ou implosão. Então, explodiu um botijão de gás, teve um incêndio realmente de fogo, de chamas, né? Ou um caso de implosão, então vai estar coberto pelo seguro incêndio. Mas vai estar coberto a estrutura do imóvel e a restauração do imóvel. Equipamentos do imóvel, móveis, objetos de decoração, projetos de instalação de decoração, bens do locatário, objetos pessoais do locatário, tudo isso não está coberto na cobertura básica. Então, ao pensar em incêndio, não é só a estrutura do imóvel e a restauração do imóvel que a imobiliária deve pensar. Se esse imóvel está sendo alugado, semi-mobiliado ou alugado, ou minimamente com equipamentos do tipo cozinha montada, chuveiros, televisões, ar-condicionado, projetos de iluminação, tudo isso não faz parte da recomposição do imóvel em caso de cobertura de seguro-incêndio para a cobertura básica da maioria das seguradoras. Então, por isso é necessário pensar em coberturas adicionais. Por isso é importante para a imobiliária, enquanto representante do locador, trazer para o contrato de locação, trazer para a relação locatícia, esse conhecimento que o locador não é obrigado a saber e ele confiou à imobiliária para fazer o melhor possível. Então, o imóvel, boa parte do valor do imóvel vai estar nos móveis e nos equipamentos e nos projetos específicos de decoração e que inclui iluminação, armários, cozinhas, banheiros planejados. Não está isso coberto na cobertura simples, na cobertura padrão da maioria das seguradoras. O que eu vejo como advogado atuante na área é simplesmente um título, cobertura incêndio, cobertura ou seguro incêndio, e sem que ninguém saiba o que está incluído nessa cobertura. É fácil pensar. Se pegar fogo, tem o seguro, mas o seguro vai cobrir o quê? Né? O seguro vai cobrir até quanto de valor?
o seguro não, o que é que está excluído da cobertura? Quando o seguro não vai cobrir, mesmo quando houver chamas, explosão e implosão. Então, é preciso conhecer um pouquinho disso, e cada imobiliária tem um relacionamento com uma empresa corretora de seguros e pode explorar esse conhecimento e montar pacotes de seguro que vão cobrir mais do que o básico, e isso vai ser bom para a imobiliária na administração da locação em caso de sinistro, isso vai ser excelente para o locador, que confiou a essa imobiliária, a esse corretor de imóveis, que fizesse o melhor possível em termos de administração da locação, e isso vai ser bom para o locatário, que não vai sair de uma relação completamente endividada ou num litígio judicial para definir de quem é a responsabilidade por aqueles danos que a cobertura básica não cobriu. Ok? A gente tem sempre que pensar que quem parte para alugar um imóvel não está preparado e não está disposto a gastar muito com o imóvel. Ele vai pagar o aluguel, independente do valor. Ele está preparado, ele está contratando o aluguel. Ele não está pensando que num eventual sinistro de incêndio ou outros, que ele vai ter que arcar com 10, 20, 50, 100 mil, 500 mil reais de indenização. E isso vai virar um litígio judicial, e até para o judiciário é difícil definir de quem será a responsabilidade. Em muitos casos, se o seguro não tiver muito bem feito, com uma cobertura muito completa, adequada, quem vai ter o prejuízo é o locador. Agora, as imobiliárias não podem deixar de se preocupar com a responsabilidade solidária, que em alguns casos isso vai repercutir. Então, é importante ter essa atenção às coberturas de seguro complementares ao seguro incêndio.